Pronto, a aula já está sendo gravada. Então, pessoal, eu estava comentando aqui sobre a nossa dinâmica da nossa disciplina, é que eu vou deixar, as nossas aulas serão agora sexta-feira, né, às 8 horas da noite. Infelizmente, a última aula não deu quórum, mas a minha intenção é continuar esse mês a gente tendo aula aí nesse horário. E aí eu já disponibilizei lá no Cigar todo o conteúdo da disciplina, tá? Então, todo o conteúdo, os slides já estão disponíveis. Eu criei mais 3 listas de exercícios, uma lista para cada unidade, contemplando o conteúdo, né, das unidades. Então, 3 listas. E hoje, a ideia é a gente falar da unidade 1 e da unidade 2, que isso provavelmente assim, vai dar por volta de 80% do conteúdo da disciplina. E então, a ideia é que, para a nossa próxima aula, o conteúdo vai ser rápido, né? Porque os 20% que está faltando, e é um conteúdo simples. E a ideia é que nas próximas aulas, né, que elas sejam utilizadas para a gente tirar vocês, né, tirarem dúvidas, e também dúvidas do conteúdo, e também dúvidas dos exercícios, né? Então, como a lista já está disponível para vocês, comecem a fazer, à medida que vocês forem tendo dúvidas, coloca no fórum, que eu vou criar o fórum amanhã. Eu não vou prometer hoje não, mas amanhã eu crio os fóruns, o fórum para cada lista de exercício, né, que tem a lista da unidade 1, lista da unidade 2, lista da unidade 3, aí eu crio um fórum para cada uma, para vocês colocarem as dúvidas ali e a gente poder conversar durante a semana. E nas próximas aulas, ir escolhendo aleatoriamente, ou um exercício que vocês tenha tido mais dificuldades, ou até fazer outro exercício na aula, né? Então, assim, a minha programação é até o final do mês a gente ter uma aula todas as sextas-feiras, tá bom? Dúvidas? Então, vou utilizar aqui o material da professora Juliana, que ela disponibilizou para a gente aqui, para poder utilizar na disciplina. É um material que, de uma certa forma, eu acompanhei um pouco, até quando ela estava construindo, projetando aqui, fazendo os slides, ela também utilizou um pouco dos meus slides, que eu já ministrei essa disciplina em tempo atrás, né? Então, de uma certa forma, contribuir um pouco e ter uma consciência dos slides, né? Os slides também estão bons, acho que não vejo a necessidade de recriar, refazê-los, que basicamente é trocar 6 por meia dúzia. Então, acho que os slides estão bem adequados para a ementa da disciplina, né, para programação da disciplina e pelo formato da disciplina. Então, ela disponibilizou para a gente e eu coloquei os PDF dos slides que eu vou utilizar aqui e das próximas aulas já estão disponíveis lá no Cigar. Tudo bem? Bom, pessoal, na hora que, se vocês tiverem dúvidas, quiser fazer algum comentário, ilustrar, fiquem à vontade para levantar a mãozinha ou interceder aí para a gente também bater um papo aí, ou não ficar falando o tempo todo aqui. Se deixar, né, a vitrola não para de falar. Então, aí vocês podem interceder, fazer algum comentário também. Bom, a disciplina, né, Programação 2, ela tem um foco na programação orientada a objeto, né, nesse paradigma, né?
Então, veja que paradigma aí é uma palavra-chave, né? Não é uma palavra aleatória. Então, paradigma é aquilo que é novo. O paradigma sempre é uma quebra de uma maneira, de um pensamento, de técnicas, de rituais, e muda completamente o olhar. Então, vocês, no curso, ao fazer programação né, vocês aprenderam um paradigma que é um paradigma que a gente chama que é o paradigma interativo, onde que no paradigma interativo ele vai se caracterizar por você cria as variáveis necessárias para resolver um determinado problema, e se a gente olhar o código, ele é um código quase que linear, né? Aonde você vai ter entrada de dados, você vai ter comandos de repetição, você vai ter comandos de seleção e, eventualmente, funções, né? Isso é basicamente característica de uma programação é, interativa, esse paradigma interativo, né? O problema do paradigma interativo é que quando a gente vai trabalhar com sistemas grandes, sistemas empresariais, esse paradigma ele apresenta alguns problemas, né? Um dos principais, os principais problemas que nós podemos dizer assim, é o excesso de variáveis. As variáveis, elas são muito soltas, elas não estão atreladas a nada. Então, o programador ele tem que ter um cuidado muito grande em criar e utilizar as variáveis. Quando a gente faz um programa aí, em programação orientado, programação 1, né, a gente está começando a programar e logo ali a gente cria os nossos primeiros programas com uma linha, ou com uma variável, aí vai ficando mais difícil, 5 variáveis, depois 10 variáveis. Puxa, o programa está grande, 10 variáveis. Agora imagine um sistema comercial que pode ter milhares de variáveis. Como que você vai controlar isso? Como que você... e imagine também que num sistema muito grande, os programadores, né, eles não estão com um único código, estão com vários códigos, né? O sistema, ele é composto por códigos fontes divididos em bibliotecas. Então, esse controle das variáveis, valores, se elas existem ou não, já começa a ficar muito grande. Então, a gente percebe que uma ideia aí de modularidade, ou como eu vou desenvolver um sistema modular, um sistema que permite o desenvolvimento em módulos, mas que depois, mais para frente, a gente vai poder integrar isso e não vai gerar erros da integração proveniente de uma falha por exemplo, na definição dessas variáveis, né? Esse é um problema. E também a modularidade, ela dá a ideia da gente reaproveitar, que a gente já construiu, a gente já desenvolveu, a gente possa reaproveitar com mais facilidade, com estruturas, um padrão que vai permitir é, reduzir ou diminuir bastante a probabilidade de erros, a quantidade de erros quando a gente junta esses códigos, né? Na programação interativa, eu quero reaproveitar um código, o que eu faço? Eu seleciono, copio, vou colando ele aonde eu preciso. E aí, se ao longo do tempo aquele código está errado, ou se ele precisa ser modificado, você tem que sair atrás de onde você copiou e colou e atualizar o código. Então, isso dá muito trabalho. Então, a programação interativa é interessante com códigos muito pequenos, ou no processo de aprendizado, né, no início aí, mas quando a gente olha para sistemas grandes, que vão ser compostos por milhares e milhares de códigos, aí a gente tem que ir para um paradigma mais preparado para esse tipo de situação, né? E aí nasce o paradigma orientado a objeto, que é um paradigma que não é novo, tá? É um paradigma aí que ele tem origens aí na década de 80, tá? Ah, mas que basicamente a gente viu a grande explosão do paradigma orientado a objeto ali na década de 90, e hoje praticamente todas as linguagens mais importantes aí, elas têm suporte
ao paradigma orientado a objeto, né? Então, ali a gente tem uma definição mais formal, né? Então, paradigma é uma estrutura que expressa certos conjuntos de suposições, conta com nomes particulares para refletir sobre problemas e usa determinadas metodologias para resolvê-los, né? Então, paradigma é algo que vai ser algo novo, e tudo que é novo requer, né, novas definições, novos conceitos, novos pensamentos, né? Então, é muito interessante quando a gente, na computação, quando a gente depara com um paradigma, é necessário que a gente pense o seguinte: eu estou aprendendo algo novo, e esse novo é algo que vai requerer de mim modificar a forma como geralmente eu lido com um problema, né? Fazendo aqui uma analogia, eu sei pilotar bicicleta. Agora, se eu for pilotar moto, é um novo paradigma. Tem coisas que eu trago, equilíbrio, noções de trânsito, é interessante. Mas ali é um novo paradigma. Ali eu vou necessitar aprender o que, que é o motor, como que passa a marcha, como que eu vou acelerar, como que eu freio, que pode mudar, né? Ali na bike, os dois freios são na mão, na moto, um freio é no pé. Então, veja que mudou o paradigma, né? Mudou a forma de. Você tem que mudar a forma de pensar. Então, e por que isso é interessante eu comentar isso aqui para vocês logo no início? Que muitas das vezes as pessoas utilizam um paradigma, mas eles simplesmente adaptam o que fazia antigamente no novo. Então, assim, a pessoa vai trabalhar com programação, com Python. Python é uma linguagem que permite a programação orientada a objeto. Você, dependendo do sistema que você vai desenvolver, a programação orientada a objeto é a mais adequada, mas a pessoa abre mão, apesar de uma linguagem que suporta a programação orientada a objeto, a pessoa não utiliza todos os recursos daquilo, as vantagens de se trabalhar com programação orientada a objeto e traz os vícios da programação interativa. Isso é a pior coisa do mundo, é quando as pessoas mesclam paradigmas diferentes, né, modelos diferentes, e aí vira uma coisa, uma simbiose ali que não é nenhuma e não é nem outra, né? Então, isso é algo muito ruim, né? E quando a gente fala de programação orientada a objeto, né, a gente vai, aqui, deixa eu voltar aqui no slide, antes, né? Então, aqui são alguns exemplos de paradigmas de programação, né? Aí a gente tem o paradigmas declarativo, que é o paradigma lógico, paradigma funcional, paradigmas imperativos, né, que são os paradigmas procedural, paradigmas orientados ao objeto, né? Aqui, por exemplo, já paradigmas lógicos, né? O principal deles aí, o mais estudado é o Prolog, né? Onde que são linguagens muito interessantes, que elas são basicamente, nessas linguagens, a gente define cláusulas e regras, e o motorzinho por trás funciona de uma forma lógica a fim de resolver um problema, né? Aí o paradigma funcional, aí a gente vê aqui tem um recorte, né? A gente tem outros paradigmas funcionais, outras linguagens, né? E aí é até interessante a gente comentar assim, o quanto é rico, né? A programação, existe uma riqueza muito grande de linguagem de programação. Então, por isso que é importante que a gente saber qual que é a mais adequada para um determinado sistema que a gente vai desenvolver, um determinado problema, né? A gente tem aí, por exemplo, o Python aí, que a gente está utilizando nesse curso, que é uma linguagem muito rica, porque ela é rica em bibliotecas e ela atua em várias áreas. Você pode trabalhar com data science, com inteligência artificial, com a área de redes, né? Mas talvez em determinados tipos de problema, outras linguagens pode ser mais interessante, né? As paradigmas procedurais, né? E aí, se vocês repararem, né, se a gente fizer uma intersecção aqui no paradigma funcional,
paradigma procedural, a gente vai ver que existem algumas linguagens que elas navegam em vários paradigmas. Então, o Python é uma delas, né? O Python, você pode utilizar o Python simplesmente procedural, né? Onde que é uma ideia de uma programação interativa, mas com definições de funções, de métodos que são utilizados ao longo do programa. Isso caracteriza o paradigma procedural, né? Mas também você pode trabalhar com Python orientado a objeto. E aí a gente tem, dentre desses aí, sem dúvida, o Java, comercialmente falando, hoje é uma das maiores plataformas, né, que a gente tem na área comercial, é a linguagem Java. O Python, né, cada vez ganhando mais espaço. Tem a linguagem Go aí, que é uma linguagem projetada e desenvolvida pela Google, né, então traz uma expertise muito grande de uma empresa que desenvolve e tem vários sistemas muito utilizados, né, conhecidos e muito utilizados no mundo inteiro, e com isso ele tem uma base de usuários e uma experiência muito grande que ele acaba colocando, né, nas tecnologias e na linguagem, né? Então o Go é uma linguagem que está também em uma crescente acessão, né? Então, mas tem outras linguagens aí que são exemplos, né, só para poder ilustrar as linguagens e os seus paradigmas. Bom, e com isso, vamos para o próximo slide, que é falar mais especificamente sobre a programação orientada a objeto, né? Ops. Vou voltar aqui, que foi o final. Então, primeira coisa, né, programação orientada a objeto. Programação, você já sabe o que é, né? O ato de desenvolver um programa, de codificar a programação, é uma área da computação que tem um foco de desenvolver o software, né? Quando a gente vai programar, a gente vai desenvolver um software que vai resolver algum problema da vida real, né? Algum problema, ou uma necessidade da humanidade, né? Então, programação orientada a objeto, ou seja, essa programação, ela vai ser conduzida por objetos. E aí aparece o que é objeto, né? Então, o objeto é uma analogia, né, a um componente, a um elemento, a um componente elementar, ou seja, um componente simples, que vem da ideia, essa imagem é muito interessante, que essa imagem, quando a gente olha esse recorte aí, essa área preta aí da imagem, o que a gente está vendo aí, hein? Júlia? As luzes que o senhor está falando? Dessas luzes, o que é isso aí? Aqui é um recorte do universo, onde que cada luz dessa daqui é uma galáxia. Então, só para a gente ter uma ideia, né, o universo tem por volta aí de trilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de sóis, então é algo gigantesco, né? Mas se a gente olhar para elas, o que elas têm todas as coisas que existem nesse universo têm em comum? O átomo. Então, seja um animal, uma planta, uma pedra, eles vão ser compostos por quê? Por átomos. Então, o que a gente consegue perceber é que existe uma infinidade, né, gigantescas de coisas que a gente consegue produzir com elementos muito simples, que são os átomos, né? Então, os átomos, tipo a água, H2O, então é dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, você junta dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, e forma a água. E com hidrogênio e com oxigênio, a gente tem
outros elementos, outros compostos químicos que se unem, vão formar moléculas, substâncias, organismos, mas elas vão se unindo, vão se organizando e criando sistemas mais complexos. Então, a programação orientada a objeto, ela nasce dessa ideia. Ao desenvolver um sistema muito complexo, primeiro a gente vai desenvolver o que é o elementar, o que é o simples, e esse simples a gente vai juntando, compondo, agregando com outros, a fim de montar um sistema mais complexo. Essa é a ideia. Então, essa outra figura mostra muito bem isso, né? Que aqui a gente tem uma figura de um carro, né? Mas se a gente olhar o carro ele não sai de uma máquina pronta. O carro não é como fazer um bolo que a gente coloca a massa ali, põe no forno e tum, sai o bolo ali, né? Não, o carro ele é produzido por milhares de componentes, né? Então você tem componentes relacionados ao chassi do carro, componentes relacionados ao conforto, que é os bancos, o ar-condicionado, o motor, suspensão, rodas. Então a gente tem um monte, né? Então o carro ele é composto por vários módulos, os módulos por vários componentes, os componentes por várias peças. Então, isso é a ideia da programação orientada a objeto. Em vez da gente sair, imagina o carro como um sistema agora. Então, em vez da gente desenvolver um sistema, um sistema único, a gente vai desenvolver partes desse sistema e depois juntar essas partes para gerar o sistema. E o mais interessante é que ao gerar um sistema, né, a gente gerar as partes, os módulos, a gente pode reaproveitar esses módulos, né? Então, a gente pode reaproveitar esses módulos e a gente pode fazer um outro carro, uma variação de um carro, ou a gente pode atualizar o próprio carro que está sendo construído ao longo do tempo, fazer as atualizações, alterando as peças em vez do carro como um todo, né? Então, essa é a vantagem da modularidade. E é algo que a programação orientada ao objeto traz, né? A modularidade é algo mais fácil de ser alcançado com a programação orientada a objeto. Mas aí também é interessante a gente falar que, assim, a modularidade vai depender da habilidade do programador em saber utilizar a programação orientada a objeto. Não é porque eu estou utilizando o Python, que é uma linguagem orientada a objeto, que, consequentemente, todos os meus códigos estão modulares. Não, eu tenho que saber fazer o uso das classes, né, que são conceitos que a gente vai ver mais para frente, das bibliotecas e tudo mais. Então, por isso que no início aí da disciplina da programação orientada a objeto, é importante a gente entender o quê? Os conceitos, né, os conceitos básicos, depois ir em direção aos conceitos mais avançados, criando exemplos para poder internalizar e ter sentimento desses conceitos, né? Isso a gente faz ao longo do tempo. E aí, né, eu falei de objeto, mas na programação orientada a objeto, o objeto é o que a gente chama de uma instância, de uma classe. Então, por definição, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis desses objetos através de atributos. Então, veja, quando a gente vai trabalhar com programação orientada a objeto, antes a gente vai definir classe. A primeira coisa que a gente faz na codificação é criar classes. E classe é um documento onde a gente vai agrupar características e métodos, né? Essas características a gente chama de atributo, né? E as ações, né? A gente chama de métodos, né? Então, depois que a gente cria as classes, a gente pode reutilizar essas classes.
Dependendo do nosso sistema, a gente pode utilizar as classes o quanto a gente necessita. Mas quando a gente vai utilizar uma classe na programação orientada a objeto, a gente instancia o que a gente chama do o objeto, ou seja, o objeto é uma instância de uma classe, né? Então, eu gosto muito dessa figura aqui, que ela mostra aqui, né, três cachorrinhos, né, ou melhor, três cachorros, né, que são cachorros que a gente vê, são instâncias diferentes, né? A instância é aquilo que é instanciado, ele existe, né? Então, o meu computador aqui, meu notebook, é uma instância de um computador. A televisão da gente é uma instância de uma televisão, ou seja, ela existe, ela foi instanciada, ela foi criada, e ela vai ter um estado e características particulares. Apesar das nossas televisões, por exemplo, imagine que as nossas televisões são a mesma marca, mesmo modelo, mas não são as mesmas. A minha tem marca do tempo diferente, tem arranhão, tem sujeira, ela está numa localização diferente, ela tem um dono diferente, ela está numa situação diferente. Então, elas derivam de um mesmo modelo, né? Que é o conceito de televisão, mas elas são instâncias, logo são diferentes. Então, nessa figura, a gente está olhando três cachorrinhos, que a classe dela é cães. Então, eles têm coisas em comuns por serem cães. Então, eles têm pelos, eles são mamíferos, eles têm ah, os olhos, boca, nariz, tem um formato particular de um cachorro, mas eles são instâncias diferentes. E por ser instâncias diferentes, eles vão ter, por exemplo, tamanho diferente, eles vão ter a cor do pelo diferente, eles vão ter o peso diferente, eles vão ter o nome diferente, mas o modelo, né, é igual. Então, eles seguem a classe de cães, né? Então, eu gosto muito também da analogia da casa. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente não vai, chama o pedreiro, chama o mestre de obra e fala, ó, aqui eu vou construir minha casa, faça a minha casa. Ele fala, não, peraí, primeiro para fazer a tua casa, a gente tem que ter uma planta. Então, a planta é o modelo da sua casa. Então, é ali onde que a gente vai ter as dimensões, é ali que a gente vai ter as funcionalidades, é ali onde que eu vou saber onde que vai ter um corredor, o banheiro, onde que vão estar as portas, onde que vai estar a janela, que direção que a casa vai estar em relação ao terreno. Então, veja que a planta da casa é um modelo, é uma classe. E aquele modelo eu posso utilizar para construir várias casas, né? Muitos construtores fazem isso. Eles criam um modelo ali, né? Desenham um modelo de uma casa popular, né? Aí depois pega aquela planta e cria várias casas baseadas naquela planta. Então, o que aquela planta é para nós no modelo de programação orientada a objeto? Aquela planta é a nossa classe. E as casas, que a gente pode tocar, a gente pode pegar, aquilo é uma instância, então é o objeto, né? O objeto é a instância de uma classe. Então, na computação, ao codificar, a gente vai criar as classes, dessas classes, a gente vai criar os objetos, e é os objetos que, como são instâncias, os objetos que vão armazenar alguma coisa os objetos que vão fazer alguma coisa durante a execução do programa, né? Então, o que os objetos têm, o que eles podem fazer, como eles podem fazer, estão definidos na classe, tá? Então, essa é uma explicação aí da diferença da programação orientada a objeto, né? São conceitos basilares, que assim, para falar de programação orientada a objeto, tem que entender o que é um objeto e o que é uma classe.
E aí, da programação orientada a objeto, nós temos esses 4 conceitos que são fundamentais para entender a programação orientada a objeto. Então, toda vez que a gente estuda, né, a gente vai aprender sobre programação orientada a objeto, né, ou melhor, vocês vão aprender uma única vez, né, mas quando a gente vai ensinar, né, sobre programação orientada a objeto, a gente foca nesses quatro pilares, né, que sustenta o conceito da programação orientada a objeto, que é o conceito de herança, o conceito de encapsulamento, o conceito de polimorfismo e o conceito de abstração. Então, são conceitos, né, íntimos da programação orientada a objeto, o que se deriva da... Quando a gente trabalha com programação orientada a objeto, obrigatoriamente, a gente tem que falar de herança, encapsulamento, polimorfismo e abstração. Esses conceitos que vai dar à programação orientada a objeto a característica de modularidade que a gente falou lá no início da aula, né? A programação tem que ser modular, né? Mas como que eu consigo a modularidade? Aí eu tenho que trabalhar com herança, eu tenho que trabalhar com encapsulamento, eu tenho que trabalhar com polimorfismo, eu tenho que trabalhar com abstração. É saber utilizar esses conceitos que vão dar aos nossos programas, aos nossos projetos, uma melhor modularidade. E aí, quando a gente também fala de modularidade, a gente está falando em reutilização do software, a gente está falando em facilidade na manutenção, de atualização, de implantação do sistema, tudo isso a gente traz alguns ganhos com a programação orientada a objeto, né? Desde que nós saibamos utilizar muito bem esses componentes aí. O primeiro, né, aí é o polimorfismo, né, então, uma visão geral, né, do conceito de polimorfismo, né, poli é vários, né, vem do grego aí, vários, morfismo é forma. Então, a gente está vendo aí nessa imagem, né, uma pessoa com várias formas, né, bebezinho, criança, jovem, ele se formou, está trabalhando, ganhando dinheiro, que é a nossa perspectiva, depois já está velhinho ali e tudo mais, né? Então, é uma única pessoa, mas que ela tem formas ou estados diferentes, dependendo ali, aqui no caso, dependendo do tempo, né? É o tempo que é o eixo aí X que está variando, né? Mas o nosso código também ele pode se adaptar, nosso código pode ter alterações, nosso objeto pode trabalhar um pouquinho diferente, dependendo de aonde que ele está, dependendo do contexto. Por exemplo, se o nosso código está rodando no celular, se o nosso código está rodando no servidor, se a internet está numa determinada qualidade, a quantidade de usuários conectados no nosso servidor, se o mouse está conectado, se o mouse não está conectado. Então, o sistema ele pode reagir ao contexto e alterar a forma dele trabalhar, né? Por exemplo, leitura de dados. Então, eu estou desenvolvendo um sistema que ele tem leitura de dados, que é aquela fase onde o usuário vai informar alguma coisa. Mas se ele está no celular, talvez essa entrada de dados é pelo dedo, é touch, é gesto, né? Ou se ele está utilizando ali, ativou uma câmera, então a entrada de dados é uma imagem. Não, mas se ele optou por microfone, então a entrada de dados agora é a voz. Então veja que é entrada de dados, né? O objetivo ali é entrada de dados, mas esses dados podem vir de formas diferentes. Uma imagem, um gesto, uma voz ou teclado, né? Então, o sistema pode se adaptar à entrada de dados, se adaptar dependendo do contexto. Então, essa habilidade que a gente vai dar para o nosso código é chamada de polimorfismo, e é algo natural da programação. A programação orientada a objeto suporta o polimorfismo. Agora, não é porque ele suporta que ele está... não é porque ele suporta que ele vai estar presente no nosso código. Ele vai estar presente no nosso código se a gente codificar, se a gente utilizar o polimorfismo. Por isso que é importante entender o que é
depois entender como faz o polimorfismo, como que o polimorfismo vai ser implementado para um tempo futuro. Quando houver a necessidade, você fala, aqui eu vou usar o polimorfismo. Né? Outra característica da programação orientada a objeto, e essas características, Julian, é independente se eu estou utilizando Java, se eu estou utilizando a linguagem Go, se eu estou utilizando Python, se eu estou utilizando C++, C Sharp, toda programação, toda linguagem que é orientada ao objeto vai suportar essas características que eu estou falando para vocês. Polimorfismo, herança, tá? Só que como são linguagens diferentes, aí vai ter uma sintaxe diferente, vai ter talvez algumas coisas bem particular, algumas mudanças que as linguagens, por serem diferentes, podem ter tais diferenças, né? Mas, no geral, esses conceitos, né, polimorfismo, encapsulamento, herança, abstração, é da programação orientada a objeto. Logo, toda linguagem orientada a objeto vai herdar essas características, né? Então, a herança está relacionada a herdar. O que é herdar? É você é, é você adquirir habilidades já ou características já existentes. Isso é herança. Então, nessa figura, nós temos aqui um pássaro, né? Que eu estou passando o mouse aqui nesse pássaro, e esse pássaro aqui se derivou, né, em 3 novas subespécies, né? Uma subespécie, o bico aqui é bem mais fino, né? Que ele é para comer inseto, né? Então, como o inseto ele é pequenininho, né? Então, o bico ali, ele, ao longo dos anos, né? Ou milênios, né? Porque nós, seres humanos, muitas vezes temos a dificuldade de biologia não é minha área, não entendo muito de biologia, né? Mas só o básico, né? Mas, no geral, nós, seres humanos, temos muita dificuldade de entender a evolução, né, proposta por Darwin, pelo fato que nós temos uma vida muito pequena, né? A nossa escala de tempo, a nossa vida é o quê? Vamos jogar na melhor das hipóteses, 0 a 100 anos, né? Mas as evoluções acontecem aos milhares de anos, né? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade de perceber, porque precisa de muito tempo, né? Então, essa figura aí, ela deriva do trabalho, né, do Darwin, que ele observou lá os pássaros, né? E ele falou, cara, esses pássaros aqui estão numa ilha, que não chegou esses pássaros de nenhuma outra maneira, então esses pássaros estiveram aqui e eles tiveram que se especializar, e olhando o bico e a maneira de como os pássaros, né, conviviam e viviam, né, ele percebeu que os pássaros de bico fininho eram os especializados em comer insetos, os desse bico maior e afunilado, específico para bater na madeira, né, então tem que ser mais forte, porque são os pássaros que se especializaram ali em comer insetos de casca das árvores, então precisa arrancar a casca da árvore, e tem outros que se especializaram em comer as sementes. Então veja que são todos herdaram características do antecessor, então o formato, o tamanho deles, eles são muito parecidos, né? Então essa é a herança. Mas tem uma pequena diferença, né? Basicamente, a diferença entre eles é o bico, ou seja, uma especialização. Então, quando a gente leva esse conceito para a programação orientada a objeto, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a gente vai desenvolver um código e desse código gerar outros códigos que vão ter uma pequena diferença, que esses códigos vão herdar características, né? E ao herdar tais características e atributos, não significa, na prática, que você não vai ter que codificar aquilo tudo novamente. Imagina, você fez um código que tem lá 1000 linhas. Agora, eu vou criar um objeto que deriva desse código e eu não preciso mais as 1000 linhas, porque eu estou herdando. Então, o fato de herdar
significa que você está aproveitando tudo aquilo que você já desenvolveu, que você já criou. Então, veja, aí uma outra coisa da programação orientada a objeto. Ela permite uma curva de desenvolvimento em relação ao tempo muito interessante, muito eficiente, porque como você começa a reaproveitar o código que você já fez, você não fica repetindo, a codificação ela não é repetitiva. Então, uma coisa importante quando a gente trabalha em projeto, com programação orientada a objeto, e a gente vê que o negócio está funcionando, é que a gente consegue perceber menos erros, a gente consegue perceber uma, uma agilidade em criar novos softwares, em desenvolver, em atualizar. Por quê? Porque está utilizando justamente a herança. Né? Você tem uma experiência interessante que foi muito tempo também, muito tempo atrás, a gente trabalhava ali no desenvolvimento de um sistema para uma biblioteca, e aí a gente queria padronizar as telas, né? Então, era aplicação desktop, não era aplicação para web, que hoje em dia, né, tudo que a gente vai desenvolver já pensa em web, mas a gente desenvolveu a aplicação desktop, ou seja, para rodar lá no Windows, né, e a gente percebeu que todas as nossas telas a gente manteve um padrão, né, em cima era um menu, do canto superior do lado direito tinha um ícone da empresa, embaixo tinha sempre o botão cancelar, e OK, a gente tinha essa tela, né, padrão. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma classe que era essa janela padrão, e todas as outras telas do sistema derivava, né, herança, então deriva dessa tela principal. Então, a gente não precisava ficar aquele código de criar menu, de criar ícone, de colocar os botões, de fazer o alinhamento. A gente não precisava refazer esse código. Esse código já está pronto. A gente só reutiliza esse código, né? E quando eu falo reutilizar código, não significa copiar e colar, né? Que quem vem da programação interativa, em programação 1, quando a gente fala assim, eu vou reaproveitar o código, geralmente vem na cabeça, eu vou selecionar, copiar e colar. E na programação orientada a objeto, não é isso. A gente vai aproveitar uma classe, a gente vai especializar uma classe sem ter que ficar codificando, né, ela por inteiro, né? Então, aí tem o objetivo, né, da herança, é a especialização do código e evitar a repetição do código. Um outro conceito que tem da programação orientada a objeto, que é um conceito chamado abstração, né? Abstrair. Isso é um exercício, abstração. Vamos lá, abstração é o conceito de a gente se preocupar somente com o que é o importante, tá? Então, eu vou fazer uma abstração. O modelo, voltando aqui ao exemplo que eu falei para vocês, a planta de uma casa é uma abstração de uma casa. Você está abstraindo a casa. Por quê? A planta de uma casa tem tijolo? Não tem tijolo. A planta de uma casa tem a parede? Não, tem um risco que representa uma parede, mas não é uma parede. A planta de uma casa tem a sala? Tem a sala, mas não é essa sala que a gente pega. É um desenho, é uma abstração. Então, a abstração é o ato da gente se preocupar apenas com o que é importante e representá-lo de uma certa maneira, né? Então, isso é a abstração. Então, agora, vamos imaginar que a gente vai desenvolver um sistema aqui, vamos pensar num avião. A gente vai vamos trabalhar aí na parte de engenharia de um avião. Um avião vai ter o quê? Vai ter asa, o avião vai ter uma cauda, o avião vai ter motor, o avião vai ter tais dimensões. Então, a gente está abstraindo. A gente está pegando as principais características daquele avião que são necessárias para a gente poder resolver um determinado problema. Aquilo que não é importante fica fora. Então, né, essa figura, ela mostra essa ideia. Então, para a mulher, ela também está abstraindo o gato. Só que a abstração a abstração é o que ela vê.
é o que ela percebe, o que é importante para ela. Então, no caso, a senhora ali vê um gato bonitinho, né, peludinho, fofinho, né, e do outro lado, o médico, a médica, ela está interessada em resolver um determinado problema. Então, ela olha para o gato e já para ele não importa se o pelo está limpinho, está cheirosinho, né? Ela está importando ali com outras coisas. Então, ela tem visões diferentes, as duas têm visões diferentes de um mesmo gato. Então, isso é abstração. Então, dependendo do sistema que a gente vai desenvolver, eu vou olhar para ele e pegar tais características. Você ou o outro vai olhar para o sistema e pegar outras características. Quem está certo, quem está errado, vai depender do que a gente vai desenvolver, né? Vai depender do... A gente vai ter um problema para resolver. A minha abstração, ela está funcionando quando eu consigo, na minha abstração, determinar tudo que é importante para resolver o meu problema. Aquelas coisas a mais que não serão utilizadas é inútil, né? Então, não preciso me preocupar com ela. Essa é a ideia da abstração, do pensamento da abstração. Então, chamando a atenção também aqui, é importante vocês, nesse momento, entender conceitos e depois se preocupar como que isso é feito na prática, tá? Porque aí a gente vai ter a gente vai fazer um choque, ó. Aqui eu estou abstraindo. Eu já entendi que é o conceito de abstração. Aqui eu estou fazendo a herança. Eu entendi o conceito de herança. Então, eu fazer a herança no Java é uma coisa, herança no Python é de uma maneira, no Go é de outra maneira. Então, as maneiras são diferentes, mas o conceito é o mesmo. Frear numa moto é diferente, frear num carro é diferente, frear numa bicicleta é diferente, frear o avião é diferente, mas frear é um conceito comum em todos eles. A forma que a gente vai frear pode ser diferente. Então, como eu vou fazer um encapsulamento no Python é de um jeito, como eu vou fazer um encapsulamento no Java é de outro jeito, mas encapsular é um conceito. Tá? Herança, encapsulamento, abstração, polimorfismo, são conceitos que vocês vão ter que entender e depois, na prática, dependendo da linguagem de programação, ser feita de uma maneira. Bom, eu falei de encapsulamento, né? Então, encapsulamento é a habilidade que nós temos na programação orientada a objeto de colocar numa única classe, em um único documento, as características de um objeto e as ações daquele objeto, o que aquele objeto faz. Características a gente chama de propriedades, né? O que aquele objeto faz, as ações, a gente chama de método, tá? Então, o encapsulamento é a habilidade da gente colocar num único documento, uma única definição, as propriedades e os métodos daquele objeto. Então, por exemplo, se a gente olha aí o carro tem características, propriedades. Na programação orientada a objeto, essas características, a gente simplesmente está chamando de propriedade, mas é a mesma coisa. Propriedade é a característica de um objeto. Então, um carro. Então, aí a abstração. Eu não estou falando do carro do Fusca, do carro Fiat Uno, do carro Toyota, do carro, enfim, qual que seja, qual Tera, Hilux, aí, qualquer. Eu tô falando abstração geral. Quando vem igual uma criança, vai desenhar um carro, o que ela vai pensar? Um carro tem o quê? Tem roda, tem porta, tem, né, farol, né? Então, eu estou abstraindo, estou pegando o que é geralzão para todo mundo. Depois eu especializo. Pode ser que tenha um carro aí com 5 rodas, é uma especialização, né? Mas, no geral, os carros são dessa maneira. Mas o carro tem características. O carro tem como característica uma cor, ele tem um peso, ele tem um tamanho, né? Isso são características. Quando a gente vai trabalhar com programação orientada a objeto, eu vou desenvolver um sistema para biblioteca. Quais são os objetos de uma biblioteca? Tem livro, tem revista, tem parte de multimídia, jornal, né? Tem pessoas, tem ali
as pessoas que utilizam, tem os funcionários. Isso serão, eu olho para esses objetos e vou definir eles em classes. Então, eu vou olhar para vou começar a criar uma classe, vou criar a classe livro. Veja, eu não estou falando esse livro, livro XYZ, eu estou falando todos os livros. Se você olhar para todos os livros, quais características que o livro tem? Todos vão ter um título, todos vão ter uma editora, todos vão ter um ano de lançamento, todos vão ter um ano de compra, né? Então, essas características são as características gerais, então eu estou abstraindo. Esse é um processo de abstração. E também tem as ações, né? O que o livro pode fazer, né? O que eu posso fazer com o livro, né? Então, por exemplo, o sistema, né? O sistema da biblioteca. Quais são as ações? Emprestar o livro, devolver um livro, cadastrar um usuário, bloquear um usuário. Veja que são ações. Então, as ações, elas serão implementadas através de métodos. Então, encapsulamento é uma característica da programação orientada a objeto que permite a gente definir em um documento, que é a classe, as propriedades e os métodos. Propriedades são características dos objetos e os métodos são as ações. Então, voltando aí para o carro, que a gente falou de características de um carro, o carro tem lá quantidade de portas, quantidade de rodas, mas também o carro tem ação. O carro não faz alguma coisa? O carro anda, o carro para, o carro buzina, passa marcha, são coisas que o carro faz, são ações. Então, a gente olha para o sistema, agora, na programação orientada a objeto, a gente olha para um objeto que a gente vai desenvolver um sistema, esse sistema tem objetos, a gente olha para esses objetos e extrai deles propriedades e métodos. Fiz isso, aonde que eu vou colocar isso? Vou colocar isso tudo junto numa classe. Criei uma classe. Depois, no meu programa, quantos objetos que eu vou precisar? Aí eu vou criando os meus objetos, igual numa biblioteca. Quantos livros vai ter? 1, 2, 3, 4. Eu crio a classe livros. Aí, na execução, eu vou criando objetos daquela classe. Os objetos serão os livros, né? Minha biblioteca tem 100 livros, então vai ter 100 objetos da classe livro. Minha biblioteca tem 10 usuários, então eu vou ter 10 objetos da classe usuário. O que é um usuário? É o que é uma pessoa que tem nome, então é propriedade, nome, telefone, endereço, usuário, senha. Isso é característica do meu usuário. Então é o quê? Uma propriedade. Esse usuário faz o quê? Ele pega empréstimo, ele devolve o livro, ele cria senha. Então eu olho para isso aí, isso são ações. Isso não é característica, isso é uma ação, né? Lembre-se, português, ação é verbo. Então, ele anda, ele buzina, ele para. Então, veja que as propriedades geralmente são substantivos, né, adjetivos, e os métodos vão ser verbos, são ações. Beleza? E aí, a gente termina essa parte, esse conceito, né, de programação orientada a objeto. Então, aqui é importante chegar aqui, esse conceito que é programação orientada a objeto, por que eu estou utilizando programação orientada a objeto, por que eu preciso aprender programação orientada a objeto, os 4 pilares da programação orientada a objeto, herança, abstração, polimorfismo e encapsulamento, né? Ficar bem claro isso aí na cabeça. Próxima, mas terminar a unidade 1 aqui, depois a gente ir para o código ali brincar um pouquinho. Então, aqui nessa aula, a aula 3, slide 3, a gente vai falar aí sobre classes, métodos e atributos em Python, né? A gente já falou, na verdade, né, nessa aula, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe, né? O detalhe é a codificação, né? A gente viu os conceitos, o que é classe, o que é método, o que é um atributo, mas em Python, como que eu vou fazer isso em Python, né? Então, uma classe é uma estrutura que define um modelo, agrupa dados, atributos e comportamento, métodos. Exemplo é uma classe pessoa. Então, a gente vai
na linguagem, né, a gente vai utilizar palavras reservadas. Então, aqui, class, em rosa, né, é uma palavra reservada do Python, ou seja, eu não posso criar variável chamado class, não posso criar uma função chamada class, né, porque class é uma palavra reservada. Então, class, pessoa. E essa, em azul aqui, pessoa, né, é o nome que eu estou dando para essa classe. Dou o nome que eu quiser. People, pessoa, então, você vai dar um nome, gente, o nome que você quiser, né? Desde que siga as regras, né? Não pode ter espaço, não pode começar com número, né? As regras básicas de definição de variáveis do Python. E por padrão, tá? Não é obrigado, né? Mas é padronizado a gente utilizar a primeira letra em maiúscula, né? Esse estilo, né? A primeira letra. Pessoa jurídica, aí a primeira letra dos nomes, né? P de pessoa e jurídica, o J, ficaria em letra maiúscula, né? Utiliza geralmente esse padrão. Bom, esse PES aqui é uma outra palavra reservada, que aqui eu estou criando uma classe, mas essa classe tem nada. Né? Simplesmente só uma definição da classe. E aqui o P1 agora é um objeto da classe pessoa. Então, a classe pessoa é o modelo e o P1 é um objeto. De fato, o P1 aqui o Python vai criar, vai alocar espaço na memória para o P1. Então, ele seria a nossa variável, uma programação interativa, né? É a nossa variável. Só que aqui, como a gente está trabalhando com programação orientada a objeto, a gente não vai chamar P1 de variável mais. Ela é um objeto, porque objeto é uma instância de uma classe, que é a classe pessoa. E aqui a gente já tem uma classe um pouquinho mais elaborada, que é uma classe que a gente tem um método, que é esse método init, né, de inicialização, né, init, né, e esse método, né, tem dois underscore aqui, né, aqui é um símbolo, um underscore, outro underscore, um underscore, underscore, porque esse método aqui é um método especial, né, que é um método chamado construtor, né. Quando a gente trabalha com programação orientada a objeto, também existe um conceito chamado de construtores e destrutores, né. Construtores são ou geralmente né? Porque a gente geralmente utiliza um único construtor, né? Mas, enfim, os construtores são métodos que são chamados automaticamente. Sempre que eu crio um objeto daquela classe, aqui, por exemplo, classe pessoa, esse método init vai ser chamado automaticamente, por isso que ele chama inicializador, né? E para o Java, não, para o Python, saber que aquele método é um método inicializador, ele vai ter esse nome especial aqui, init, né? E ele tem parâmetros. Obrigatoriamente, ele tem esse parâmetro self, que é uma referência do próprio objeto que está sendo criado, e aqui são os parâmetros, né? Nome e idade. Eu estou passando dois parâmetros para na hora de criar, a gente não está vendo aqui, mas nos próximos slides a gente vai ver na criação de um objeto da classe pessoa, eu preciso passar o nome e a idade, que são variáveis, né, que são parâmetros, que vão se perder, né? Quando esse método terminar de ser executado, essas variáveis aqui, elas serão apagadas da memória, elas vão desaparecer. Mas como a gente quer guardar o nome e a idade, porque a nossa ideia é que o nome e idade são propriedades de uma pessoa, a gente vai atribuir para um objeto self, ponto nome, igual a nome. Então, a gente está criando aqui uma propriedade, né, nome, a gente está atribuindo uma propriedade aqui, na classe, que vai ser nome, que vai ter o conteúdo do parâmetro, né, nome. E idade vai ter o conteúdo do parâmetro idade, né?
esse init é um método, né? Então, é um método. Existe outro, a gente pode criar outros métodos, né? Aqui, por exemplo, um método falar, né? Então, eu passo parâmetro, todos os métodos da classe, né? Todos os métodos de uma classe, a gente vai utilizar essa palavrinha reservada self, né? A gente pode até utilizar outro nome, mas por padrão a gente mantém self, né? Poderia ser simplesmente um else ou um nome qualquer, mas a gente mantém o self. Self em inglês é autorreferência, né? É, o self, né? Myself, eu mesmo, né? Yourself, você mesma. Então, self, em inglês, se refere a você mesmo. Então, por que é self aqui? Porque self, em tempo de execução, vai ser substituído pelo endereço do objeto que está chamando aquele método, né? Então, por isso que ela é self. E aqui está simplesmente definindo o método, né, que é o método falar, né, e que esse método falar, quando invocado, quando chamado, ele vai executar o quê? O bloco de comandos que tem aqui dentro do def, né? É o def, a gente já viu isso em Python, no programação 1, que o def a gente utiliza para criar funções, né? Então, o falar aqui é um método, que também ele é criado com o def. Qual que é a diferença de uma função, de um método? O método sempre está presente numa classe. Um método é uma parte de uma classe. Nossa, é o conceito que a gente viu. A classe tem atributos e tem métodos, né? Os métodos são ações. E essas ações são definidas dessa maneira. Def, falar, self, print, olá, eu sou uma pessoa. Então, aqui a gente tem o método construtor, que eu já falei anteriormente, e aqui a gente tem o código completo, né? Pessoa, a classe pessoa, aí def init, passa o parâmetro self, nome, idade, e aqui a gente atribui as propriedades, aqui a gente tem um método, e aqui no final, né, que é isso que a gente já tinha visto nos slides anteriores, só está agrupado aqui, né, numa única tela, e aqui, ó, a gente tem o P1, que é um objeto da classe pessoa. Obrigatoriamente eu tenho que passar por dois parâmetros, porque no init está obrigando, né? Se no método init eu falo que estou passando dois parâmetros, então eu tenho que passar dois parâmetros aqui, senão vai dar erro. Então, pessoa Ana, idade, aqui 25. E P1 falar, ao executar esse P1 falar, ele vai chamar esse método aqui, falar, né? Então, deixa eu... Aqui, eu abri aqui o Colab para a gente codificar, né? Fazer aquele código ali, brincar com ele, que é algo que eu altamente recomendo quando a gente está trabalhando com programação, a gente vê o conceito, vê o código exemplo, né? Olha para o código exemplo, se questione, né? O self aí, né? Questione se está entendendo. Se está entendendo, vai pro teu IDE, né? Seja o PyCharm, o VS Code, ou aqui eu estou usando o Colab, né, da Google, e codifique, né? Faça, execute, modifique, altere, para você testar, primeiro, ao fato de você codificar, você está mentalizando, você está exercitando um processo de memorização e de aprendizado, né? Ao longo do estudo ali, vai aparecer muitas palavras reservadas, muitas coisas que ali no momento que você está estudando, você está entendendo, mas depois, 2 dias, você já não lembra mais. Então, o fato de você digitar, escrever o código, olhar, executar, modificar, isso é um exercício mental que vai facilitar você memorizar e compreender melhor, tá? Programação, eu associo muito programação igual matemática.
Você não vai estudar matemática lendo livro. Você tem que fazer o exercício, você tem que tentar desenvolver por conta própria, porque ali o ato de você estar escrevendo na cabeça, muitas das vezes a gente. Outra analogia que eu faço é aprender língua sem falar. Eu estou aprendendo estudando inglês, fico o dia inteiro com o fone de ouvido escutando inglês. Agora você vai falar. A dinâmica é outra, a musculatura é outra. Muitas das vezes você está falando mentalmente inglês, você acha que você está falando perfeito. Na hora que você vai abrir a boca, a palavra não sai. Então, assim, não é à toa que a China, há um bom tempo, já proibiu das crianças computador. Criança tem que escrever, criança tem que pintar, porque é um processo poderosíssimo de exercício mental. Então, cuidado. Vai estudar programação só em livro, tá errado. Teu método tá errado, né? Então, vai para o código. Então, aqui eu vou no Colab e no final da aula eu vou compartilhar com vocês aqui, eu gosto de utilizar o Colab porque eu posso, no final aqui, compartilhar com vocês, né? Colocar lá no SIGA, e aí vocês podem abrir o código, copiar, né, ele, modificar. E aqui também outra vantagem de usar o Google Colab aqui, pelo fato de estar online também, não precisa instalar nada, né? Então já está tudo instaladinho, bonitinho. Vamos lá, né? Vamos fazer aquele código lá que a gente tem um class pessoa, e esse class pessoa tem o def, o init, que é o método construtor, e aí a gente tem o parâmetro self, aí foi passado o nome e idade. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar, de fato, a propriedade. Então, self.nome vai receber nome, que é um parâmetro, self.idade vai receber a idade. Pronto, já criamos a nossa classe. Então, falta o método, mas eu vou colocar o método depois. Então, vamos lá. Então, agora eu vou criar aqui o objeto, né? Pessoa. Eu vou colocar com letra minúscula. Pessoa é igual pessoa. Vou abrir aqui. Aí eu vou pôr o nome da pessoa. A pessoa vai ser eu, Rainer. E a idade. Vixe, agora a idade eu vou mentir. Eu vou colocar 20 anos. Ai, ai, não, vamos lá. Idade, 49. Põe. Pronto. Beleza, já tenho aqui uma classe. Eu gosto de colocar aqui também linhas separadas, células separadas, né? Então aqui eu vou criar a classe pessoa, vou criar mais um código aqui embaixo para instanciar. E como não deu nenhum erro aqui, beleza? Esse playzinho aqui, né? O símbolo de executar. Eu vou executar e criei a pessoa. Então, se eu vim aqui, ó, pessoa, vou digitar aqui, pessoa, poxa, pessoa. O que está errado aqui? Pessoa, ponto, nome. Vai sair o quê? Hire. Aqui, ó. Agora eu vou abrir um novo aqui. Pessoa, ponto, idade. Então, 49. Então, pessoa é o objeto tem propriedades. Como que eu acesso a propriedade? Ponto e o nome da propriedade. Pessoa, ponto, idade. Eu vou colocar tudo aqui numa... Agora eu vou colocar aqui, ó. Print pessoa, ponto nome, pessoa, ponto idade. Vou colocar tudo aqui. Rainer 49. Bom, agora eu vou criar outra pessoa. Então, eu vou chamar aqui de pessoa P1, né? Vamos voltar lá para o P1. P1, P1, P1. Pronto. Então, agora vamos criar o P2 aqui, né? Então, vou copiar o código, colar para aproveitar. E vamos P2 aqui, ó. Então, P2 agora vai ser Juliana.
e colocado, deixa 49 também. Então, aqui, ó. Agora vamos atualizar, né? Agora eu estou criando P2 nome, P2 idade. Então, vai aparecer Juliana 49. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem ao trabalhar com programação orientada a objeto é que P1 é um objeto. Então, ele vai encapsular todas as informações do objeto P1. Na programação tradicional, eu precisaria escrever nome P1 é igual a Rainer, depois nome P2 igual a Juliana, depois eu precisaria de ter idade P1 igual a 49, idade P2 igual também a 49, tá? Então veja que ó, a quantidade de variáveis que eu preciso ficar criando para todo o meu, tipo, para toda a minha pessoa. Agora não, eu só criei uma vez aqui, ó, nome e idade, porque eles pertencem à classe. Então, quando eu crio um objeto pessoa, P1 vai encapsular o nome e a idade. P2 vai encapsular nome e idade desse segundo objeto, dessa segunda pessoa. Então, vejo que é uma maneira de organizar o código, né? O código está bem organizado. Então, todos os atributos da primeira pessoa está dentro de P1. Todos os atributos da segunda pessoa está dentro de P2. Não tem como ter dúvida. Então, P1 nome é o nome de P1. P1 em idade é a idade de P1. Né? Então, isso fica bem fácil. Falta o método falar, né? A gente não... Ó, vamos fazer... especializar... vamos fazer aqui o método falar, né? Vamos criar aqui def falar. Então, preciso passar o self, porque ele é um método vai ser o método do objeto falar. E eu vou fazer assim, ó, print. O falar vai ser escrever o nome, vai ser escrever o nome e a idade. Então, meu nome é, aí eu coloco self.idade, self.nome e vírgula, minha idade é, aí eu ponho self.idade. Alterei o código da classe, eu preciso executar de novo, tá? Para a linguagem, para o Python, carregar a classe pessoa. Então, eu vou carregar, beleza? Então, aqui, ó, ao invés de eu escrever print, eu vou escrever p1 ponto falar, tá? Aqui, ao invés de eu escrever print, tá vendo? Percebam vocês aqui nesse código que a gente está uma outra vantagem da programação orientada a objeto, que é a reutilização. Então, falar é um método comum para todos os objetos. Então, eu não preciso ficar criando print, meu nome é, print, meu nome é, para cada pessoa. Isso já pertence à classe pessoa, e eu simplesmente executo aqui, ó, P1 falar. Eu vou escrever, ó, meu nome é Rainer, minha idade é 49. Agora vamos criar um outro objeto. Aqui, que era Juliana. Aí vamos colocar P2, né, que é um novo objeto. P2, falar. Olha, meu nome é Juliana, minha idade é 49. Então, se eu criar um outro, 3 aqui, vamos criar 3 objetos. Outro objeto, P3, P3. Vamos colocar aqui, Arthur, 18. Então, P3, ó. Meu nome é Arthur, minha idade é 18.
Então, veja que eu precisei apenas definir o método falar uma única vez. Quando eu digito P1.falar, esse falar vai estar pegando os valores do objeto. Esse self aqui representa um objeto que está chamando o método. Então, falar P1. O falar vai print, né? Ele vai jogar as mensagens na tela com as propriedades do objeto P1. O falar aqui é o mesmo método, mas ele vai utilizar as propriedades do objeto P2. Falar aqui é o mesmo método, só que ele vai utilizar as propriedades do objeto P3. Então, veja as vantagens aqui da gente trabalhar com a programação orientada a objeto. Eu estou agilizando o processo de construção porque eu estou definindo o método falar uma única vez, mas baseado no contexto, né? Quando eu digito P1.falar, ele vai utilizar as propriedades do P1, P2 falar vai utilizar as propriedades do P2, P3 ponto falar vai utilizar as propriedades do objeto P3. Beleza? Está claro para vocês? Júlia? Bom, vamos voltar lá no slide, vamos ver o que mais que a gente tem aqui, né? Então, a gente estava vendo aqui esse método, né? Ou esse exemplo, né? A gente codificou esse exemplo lá. Então, aqui, recapitulando, para finalizar o slide, né? Classe é um molde, o objeto ele é a instância, então, no caso lá, a pessoa, a classe pessoa é um molde de uma pessoa, o objeto é a instância, o P1, P2, P3 é uma instância, os atributos ou as propriedades são as características, os métodos são os comportamentos, as ações, e o init, ele é o construtor, tá? Ele é o construtor. Então, vamos aproveitar aqui, esse código aqui, existe propriedade do objeto e a propriedade da classe. Então, vou colocar aqui, ó, propriedade da classe versus propriedade do objeto. O que nós vimos aqui, ó, são as propriedades do objeto. Então, cada objeto vai ter um nome, vai ter uma idade, mas serão propriedades, apesar do mesmo nome, né, nome, idade, se manter, mas cada um vai ter a sua própria variável nome, né? Então a gente tem o P1.nome, P2.nome, P3.nome, são variáveis diferentes, porque são propriedades do objeto. E toda propriedade de um objeto tem um self na frente, fácil de entender. Mas a gente também pode ter propriedades da classe, tá? Então eu vou criar aqui class, vamos colocar vamos colocar aqui classe impressão, imprim, impressora, pronto, class impressora. E eu vou criar aqui um método, ou uma propriedade da classe, tá? Então, vou definite, e vou colocar aqui, ó, quantidade de impressão igual a zero. Eu vou criar uma def imprimir e vou quantidade de impressão
Eu vou somar. Então, o def imprimir, né, um método representando o ato de imprimir da impressora, eu passo quantidade de páginas, e a quantidade de páginas eu, eu adiciono aí a minha quantidade de impressão. Veja que a ideia aqui do quantidade de impressão é trabalhar com uma propriedade não do objeto, mas da classe. E qual que é a diferença a propriedade do objeto com a propriedade da classe? A propriedade do objeto pertence ao objeto, então ele não é compartilhado. E a propriedade da classe pertence à classe, ou seja, todos os objetos que derivam daquela classe compartilham daquela propriedade. Então, essa é a diferença, né? Então, vamos criar um outro, aqui, ó, def reiniciar, que reiniciar a impressão, e ele vai fazer a quantidade de impressão voltar igual a zero, beleza? Então, vamos criar aqui a classe, eu executei a célula, então vamos colocar aqui, ó, print1 é da classe impressora, e vai mandar imprimir impressora. E print 1 ponto imprimir 10. Vamos uma outra impressora, print 2, print 2, imprimir 20. Pronto. Vou executar essa célula. Deu um erro aqui, que é o erro dele foi aqui, ó. Não consigo, ele falou, não consigo acessar a variável local quantidade de impressora, porque eu acho que aqui está precisando fazer um detalhezinho. Impressora, faltou colocar o nome da classe aqui. Acho que é só isso. Era isso que estava faltando. Pronto. Então, olha só. O que a gente fez? A gente criou uma classe impressora, que dentro dessa classe, o método construtor, eu não estou utilizando mais o self, ó, não estou utilizando o self. Eu estou utilizando impressora, que é o nome da classe, e estou criando uma propriedade para ela, que é a quantidade de impressão. Inicialmente é zero, né? Esse método ele é executado uma única vez, então apenas a primeira vez vai jogar o valor zero para a impressora. Depois eu tenho um método imprimir, né, que ele vai receber uma quantidade de páginas e vai adicionar a quantidade de páginas à quantidade de impressão. Então, inicialmente é zero, depois eu passo 10, então esse valor vai ser 0 mais 10, 10. Depois eu chamo com a impressora 2, né, que é a impressora 2, chamo imprimir com 20. Então, aqui vai estar 10, 10 mais 20 vai para 30. E o reinicializar vai pegar o valor de quantidade de impressão e jogar para zero. Então, vamos ver aqui, ó, impressora, ponto, quantidade de impressão. Vamos ver qual que é o valor que a gente vai ter aqui, ó. Justamente a gente teve aqui, ele colocou 20, né? Ele colocou 20. Por que ele colocou 20, pessoal? Vocês têm uma ideia? Irlane, Júlia. Olá. Olá, tem uma ideia por que saiu Colocar 20?
Como é? Tem uma ideia por que que saiu o valor 20 aqui na célula? Na saída aqui do impressora quantidade de impressão? Tá, eu vou responder. É por causa do comando, não da quinta? Então, olha só. Quando a gente coloca aqui impressora ponto quantidade de impressão igual a zero, toda vez que a gente criar um objeto da classe impressora, ele vai estar reiniciando o valor da quantidade de impressão para o valor igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, vou colocar uma única vez aqui, ó. Então, class impressora. E esse init aqui nem precisaria dele mais, mas eu vou deixar ele aqui e vou usar um pass que significa que esse método não tem nada dentro, né? O pass representa vazio, né? Porque se a gente deixar sem nada assim, ele, na hora da gente executar, ele dá erro. Então, você tem que ter alguma linha aqui, então, só que eu não quero que ele faz nada. Eu posso deixar assim, ou eu posso apagar, tanto faz. Vou apagar. Então, agora é o seguinte, eu vou executar novamente, porque eu alterei esse código, então eu tenho que executar novamente. Agora eu vou aqui imprimir a impressora. Por que que ele não está dando um erro aqui? Ó, ele está falando que o objeto impressora não tem um atributo quantidade de impressão. Deixa eu ver se isso aqui vai ajudar. Pronto. Olha, aqui é um exemplo que eu quis deixar para vocês de uma variável, ela não é do objeto, ela é da classe. Então, aqui na classe impressora, eu criei uma variável chamada, uma propriedade chamada quantidade de impressão, que inicialmente é zero. Tá? Então, a primeira vez que quando essa classe for criada pela primeira vez, ela vai atribuir o valor zero, né? E depois eu criei dois métodos aqui, imprimir e reiniciar a impressão. O imprimir vai receber como parâmetro quantidade de páginas e vai adicionar a quantidade de páginas à variável quantidade de impressão. Só um detalhe aqui é que dentro do método a gente tem que colocar classe ponto a propriedade. E fora aqui, a gente não precisa colocar a classe ponto propriedade, a gente só põe o nome da propriedade. Por isso que eu acho legal fazer no Colab aqui, porque terminando a aula eu compartilho com vocês e para vocês olharem o código e estudá-lo, entender qual que é a ideia ali, e depois também tentar alterar, modificar e fazer o de vocês a fim de aprender. Então, o imprimir, ele recebe como parâmetro quantidade de páginas e adiciona a propriedade da classe, quantidade de impressão, vai adicionar. E o reiniciar, ele vai jogar o valor zero. Então, aqui, essa primeira impressora, print 1 aqui, esse primeiro objeto da classe impressora, eu mando imprimir 10, então eu passo aqui o argumento, né, do meu método valor 10, então ele vai adicionar 10 à variável quantidade de impressão. Depois eu crio um outro objeto da mesma classe da impressora e mando imprimir 20. Então, esse 30 aqui é o somatório das impressões, né? Agora, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar a impressora, a minha classe, ponto, reiniciar impressão. O método reiniciar impressão. O que o método faz? Vamos olhar para ele. Então, o método faz
quantidade de impressão igual a zero. Ele simplesmente vai zerar essa propriedade da classe. Então, vamos executar aqui, ó. Executei, e ele deu um parâmetro, que ele falou assim, ó, precisa, porque reiniciar, não posso ter self, né, porque eu não tenho um objeto ali, eu só estou chamando a classe, né, então, deixa eu executar de novo, e se a gente olhar impressora, ponto quantidade de impressão, tem que sair o valor zero. Então, saiu o valor zero. Então, aqui é um exemplo de propriedade da classe. Então, a gente tem propriedade de um objeto. A propriedade do objeto sempre vai vir com a palavra self na frente. Então, essas propriedades serão criadas sempre que você criar um objeto. E a propriedade de uma classe, ela é da classe e não do propriedade, não do objeto. Então, essa propriedade aqui, independente das quantidades de objetos que eu crie, ela vai ser uma única. Então, em outras palavras, a propriedade de uma classe é compartilhada entre todos os objetos daquela classe, né? Então, é essa a ideia. Faz sentido para vocês? Agora, para mim, está fazendo muito mais sentido do que das primeiras aulas. Então, é o seguinte, eu vou compartilhar aqui com você no chat aí, esse conteúdo da aula. Deixa eu... Só um segundo. Vou copiar aqui, concluído. Então, no chat aí da nossa aula, eu estou colocando para vocês agora, porque vocês já podem copiar esse link aí. E também eu vou colocar agora no SIGA também, para a gente poder compartilhar com os colegas aqui a programação 2. Eu vou adicionar aqui materiais. Vamos aqui, ativar a edição, editar. Vou colocar aqui Google Colab, aula, hoje são 5, né? 5/6/2026, Ctrl Z, pronto, tá lá também. Ativar a edição, beleza, ó. Então, aula 5/6/26, Google Colab, tá aqui, ó, esse material que a gente construiu na aula de hoje. E eu acho que por hoje já tá bom. A próxima aula, então, que seria interessante para a próxima aula de sexta-feira, tentar fazer rever os slides novamente, porque você, em teoria, vocês estão relembrando, né, o conteúdo. Caso necessário, assistir essa aula de novo, olhar o exemplo aí do Google Colab, tentar fazer a lista da unidade 1, a lista da unidade 2 para a próxima aula. Porque para a próxima aula o que falta a gente falar, assim, relacionado à unidade 1 e unidade 2, falar um pouco mais sobre herança, sobre polimorfismo e sobre visibilidade de propriedades, né? Porque as propriedades, e os métodos, as propriedades a gente pode construir como públicas, privadas e protegidas, né? Então, isso vai alterar a maneira ou a visibilidade de outras classes dos objetos em relação à classe que a gente está desenvolvendo. Quando a gente vai desenvolver uma classe, a gente pode falar assim, ó, essa propriedade ninguém mais pode acessar.
ou essa propriedade somente as classes filhas podem acessar. Então, essa visibilidade aí de propriedade de métodos, a gente consegue alterar, tornando uma propriedade ou um método público, ou privado, ou protegido. Então, como a gente faz isso, né, a gente vou deixar isso para a próxima aula, beleza? Sim. No mais, bom descanso para vocês, bom final de semana, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Certo. Tchau, tchau. Tchau.